Bom, pessoal, boa tarde de novo, eu de novo, dando seguimento ao nosso congresso, né? Agora sim, nós vamos ter uma mesa bem bacana, que nós vamos falar de toda essa preparação para o transplante, né? Que eu acho que é um tema super importante, né? Então, assim, a gente já comentou um pouco de vacina, a gente comentou já de temas de imunossupressão, né? Então a gente já teve vários temas diversos aí, mas a gente precisa saber um pouco da preparação, né? Como é que você tem essa preparação para o transplante, né? E para isso a gente tem dois especialistas aqui que eu vou apresentar para vocês, né? Então nós temos a Débora Freitas, que ela é mestranda em política social, especialista em atenção cardiopulmonar, e ela é a coordenadora, né, do Serviço de Assistência Social do Instituto de Cardiologia, lá do Distrito Federal. E a gente tem também o Dr. Reginaldo Boni, né, que ele é um médico nefrologista, especialista em clínica médica, né, pela Unesp. Ele tem um fellow lá na Espanha, né, em Barcelona, e ele tem uma super experiência com transplante, já trabalhou em Opus, em diferentes sistemas de captação aqui no Brasil, e agora ele foi levar essa experiência dele para um outro país. Então, ele vai começar todo um serviço de organização de transplante em Abu Dhabi. Então, assim, nós temos o prazer de ter gente com bastante experiência nessa questão do pós-transplante aqui falando com a gente, tá? Então, eu queria que a Débora começasse aí dando um pouco desse panorama de como é que é esse preparo todo do pós-transplante na experiência dela lá no ICDF. Débora. Vou começar aqui me colocando, né? Eu sou, como você já me apresentou meu currículo, então eu falo nessa perspectiva do serviço social dentro do centro multitransplantador, que tem seu público de 94% voltado para o SUS. É uma instituição filantrópica conveniada à Secretaria de Saúde aqui do DF. Então, eu trabalho com o SUS, essa é a realidade, mas é um hospital de alta complexidade, então ele não tem uma porta aberta aí para a diversidade de tratamentos que a gente tem no SUS no geral. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a pensar no conceito de saúde, né? Então, desde o início do congresso ontem, a gente iniciou o congresso falando sobre a integralidade em saúde, depois a gente falou sobre a necessidade de equipes capacitadas para esse atendimento. Hoje a gente teve aí diversas pessoas falando, as meninas da Liga falando sobre a questão também da preparação e da integralidade de atendimento. Então, a gente teve aí diversas falas que já vão dar um respaldo para a gente dar continuidade aí nesse diálogo. Quando a gente pensa no conceito ampliado, a gente fala mesmo de conceito ampliado conforme a OMS, a nossa própria Constituição, que percebe a saúde além da questão biológica. E aí, pensando nisso, os determinantes e os condicionantes sociais, eles aparecem na nossa Constituição e nos processos de saúde, para que a gente entenda que, quando a gente fala de transplante, a gente não está falando só de um tratamento cirúrgico, a gente está falando de um processo de tratamento completo que exige uma transformação da realidade do usuário e da família. Também já foi falado sobre isso, a participação familiar é necessária, porque familiar, e a gente coloca família extensa mesmo, porque é necessário um suporte da sociedade, de amigos, famílias, para que esse tratamento aconteça. A gente tem uma dimensão de protocolos e diretrizes aí de cada órgão, de cada tipo de transplante que vão nortear a nossa ação, então que vão trazer a indicação, a contraindicação, vai trazer aí todos os parâmetros que a gente precisa para avaliar um usuário enquanto um possível receptor. E aí, pensando nessa configuração da multidimensão, né, do sujeito, nossa parte espiritual, nossa parte física, né, biológica, nosso ser social, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Então, eu acredito que a minha experiência com o transplante é o principal que a gente vê em questão de suporte pré-transplante, durante e pós, né? É a equipe multiprofissional completa. A equipe agindo com multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e às vezes, quem sabe, a gente chega num trans,
para que a gente consiga um olhar completo sobre aquele usuário. Também já foi falado aqui sobre a questão da singularidade do tratamento, que cada sujeito é único. Então, se a gente recebe um usuário que mora aqui pertinho do centro transplantador, é uma coisa. Se a gente recebe alguém de longe, de um estado bem longe, a gente tem uma mudança, uma outra perspectiva de tratamento. Então, é pensando nisso que cada profissional ele vai trabalhar na perspectiva de garantia do direito à saúde, no caso ao tratamento. É sempre muito difícil quando a gente fala em avaliação pré-transplante, porque a gente está falando também de contraindicação. Essa é uma dúvida que surge muito. Se eu for contraindicado, e isso vai me contraindicar? Então, é sempre pensar que o tratamento tem que ser o tratamento mais seguro. E é para isso que a gente vai trabalhar. Então, às vezes, a contraindicação é temporária, a gente precisa ajustar alguma coisa, a gente precisa acessar um outro tipo de exame, às vezes um exame de imagem complementar, que vai configurar ali um tratamento mais seguro. E quando a gente tem uma indicação, o que é mais perceptível é que o conhecimento e acesso ao conhecimento das etapas e do que vai acontecer é um dos pontos fundamentais. Então, a gente tem desde a questão de ter acesso a como que acontece, como que chega o órgão, como que isso vai acontecer, o que é a rejeição. A gente falou sobre rejeição, aceitação ou não aceitação, eu achei o termo muito incrível, falado anteriormente. E é mais ou menos isso. O que é isso? Como que eu faço para poder isso não acontecer? Ou como que minha família vai participar? Como que eu posso participar? Então, quando a gente traz, a partir da equipe multiprofissional, o compartilhamento de conhecimento, quando a gente tem um médico que faz um transplante, a gente tem aí um ganho, né, de conhecimento. É mais ou menos isso, a gente tenta universalizar esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente ganha tempo. Tempo para correr atrás daquilo que ainda não está da forma que deveria. Vou dar um exemplo básico, a questão econômica, por exemplo. Então, a gente tem a política de assistência para acessar, a gente tem aí na parte nutricional, a gente tem sujeitos que estão debilitados, e aí a gente tem que correr atrás de uma suplementação, e aí às vezes é também através da rede, é trabalho conjunto, e toda a previdência social vai entrar aí também, então a gente ganha esse tempo de intervenção que vai trazer uma segurança após o transplante para que esse tratamento dê continuidade. Não adianta a gente fazer uma cirurgia, já foi falado isso também, ter um cirurgião brilhante, fazer uma cirurgia incrível e a gente não ter como dar continuidade nesse tratamento. Então, desde coisas simples, por exemplo, exposição a focos de infecção, que é uma coisa muito básica, mas que se ela não for informada, ela vai acontecer. E aí a gente tem um usuário, um transplantado, que por uma falta de informação foi exposto a um foco de infecção e teve que ficar internado por meses. Então, uma equipe muito bem preparada, um olhar multiprofissional, ele vai fazer essa diferença principalmente. E aí a gente vê usuários mais seguros, a gente vê usuários que participam ativamente, politicamente do tratamento, a gente tem uma compreensão diferenciada, né, sobre o que é o transplante e uma adesão totalmente diferenciada, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Então, a gente falou sobre falta de medicamentos, a gente já falou sobre vários temas durante o congresso. E isso tudo vem refletindo no tratamento. Então, quando a gente tem uma equipe junto com o usuário, construindo esse tratamento em conjunto, é o ideal. Eu vejo como alguns desafios a questão da, às vezes, atualização dos protocolos para a nossa atual realidade, a criação de novos protocolos e diretrizes de órgãos que às vezes faltam. Então, isso que incluem a equipe multiprofissional, a valorização dessas equipes que são especialistas na área, esses são desafios muito grandes, principalmente porque a gente percebe que, às vezes, uma instituição privada, ela não valoriza tanto assim, a gente vê um usuário ali meio perdido com relação ao processo, ou mesmo um serviço público que não tem ali uma composição de uma equipe bem formada, que consegue dar esse suporte necessário para o usuário. Então, esse é um desafio muito grande, mas ele tem sido debatido, o transplante ele tem acontecido aí de uma forma, tem chamado a atenção, né, isso é muito importante, porque ele precisa ser falado. A chance da gente precisar, no caso, Edson já está aí como transplantado, precisar de transplante é muito grande, então a gente está aqui lutando por uma causa coletiva, mas que também é nossa, a gente não sabe como que vai ser, então a gente está construindo um processo de tratamento, a gente sabe que existem técnicas inovadoras que estão aí, que podem surgir, que podem reconfigurar esse processo, mas com certeza
o nosso desafio atual é tornar o transplante mais acessível, com uma equidade maior de acesso, desde sua origem lá do centro de saúde, o encaminhamento, processos de acessibilidade que contemplem o processo. A gente tem programas de TFD, que são um desafio a nível nacional, que precisa ser também revisto, e ter acesso a essas informações de uma forma mais orgânica, mais organizada dentro dos programas pelo usuário, para que ele possa participar ativamente. Eu não gosto muito daquela palavra de a gente ter simplesmente uma autonomia, mas é uma participação ativa. E para a gente ter uma participação ativa, a gente precisa de conhecimento. Na minha perspectiva, a equipe multiprofissional ela vai trazer um conhecimento geral, não só para a instituição, mas principalmente para o usuário, para que ele seja um agente transformador e multiplicador do que a gente está falando aqui, né? Da doação e do autocuidado, para que a gente chegue com o usuário lá participando dos jogos, né? Dos transplantados, que a gente tem aí vários atletas, para que a gente tenha uma mudança de uma cultura social sobre a doação. Então, é através desse trabalho em equipe. Legal. Muito bom, Débora. Eu acho que você trouxe assim, uma super overview, né? Uma super visão geral. Em pouco tempo, acho que você foi assim, bem, assim, né? Conseguiu fazer uma coisa mágica aí. Mas lógico que tudo isso que você falou, acho que realmente está dentro desse processo de doação, né? Então, você trouxe algumas coisas até do pré-transplante que são bem interessantes, né? Por exemplo, infecção, né? Se a pessoa se infecta, não vai conseguir transplantar, né? A questão do TFD até, né? Que tem a ver com, né, a pessoa conseguir se deslocar para chegar até o centro e tal. Então, acho que isso casa muito, né, com a questão que acho que o Dr. Reginaldo vai abordar agora um pouco, que é a questão da morte encefálica, né? Porque a gente viu na apresentação da doutora Arlene, que é coordenadora do Sistema Nacional de Transplante, que esse ainda é um grande problema, doutor Reginaldo, é a questão da notificação e diagnóstico de morte encefálica e como isso impacta no número realmente de potenciais doadores, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você aí, essa questão da morte encefálica. Primeiro, boa tarde para todos, né? Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui falando com todo mundo. Eu vou procurar ser bem breve, eu vou conseguir ficar mais uns 20 minutinhos, adoraria ficar toda a noite, à tarde aí com vocês, né? Mas eu vou conseguir ficar uns 20 minutos. E eu gostaria de dizer que, assim, enganchando no que a Débora falou, a gente só consegue fazer transplante se a gente tiver doador, né? Eu sou um nefrologista que inicialmente me dediquei a trabalhar com transplantes, e quando eu percebi que se a gente não tivesse uma estrutura organizada para obter doadores, a gente possivelmente faria um número muito restrito de transplantes. E aí, a gente tem duas fontes de doador no mundo, né? A gente tem o doador que a gente chama de doador falecido e aquele doador que a gente chama de doador vivo. Felizmente, no Brasil, o que a gente percebe é que cada vez mais se faz transplante com doador falecido, em detrimento dos doadores vivos, né? Uma vez que existe uma grande possibilidade de você obter órgão a partir de alguém que morre. E aí tem uma coisa que a gente chama de novo ciclo vital. O que é isso, né? A gente tem a sociedade, essa sociedade que somos todos nós, pode gerar doadores, esses doadores são as pessoas que vão, infelizmente, algumas vezes, evoluir para uma situação de morte, que a gente chama de morte cefálica, que é um diagnóstico feito e reconhecido na maior parte dos países no mundo, de maneira cientificamente comprovada, e que vai dizer que aquele indivíduo está morto, né? Para eu dizer que alguém está morto na situação de morte cefálica, eu preciso considerar tanto os hemisférios cerebrais, então, com o cérebro, que a gente propriamente fala, como o tronco encefálico, né? É só vocês imaginarem uma árvore. Quem que são os hemisférios cerebrais? São as copas da árvore. Quem que é o tronco cerebral? É o tronco da árvore. Então, a árvore só vai estar morta quando tudo isso estiver morto. Nessa condição, que a gente faz primeiro um exame clínico muito detalhado, e no segundo momento a gente faz uma coisa que a gente chama de exame complementar, como, por exemplo, eletroencefalograma, a gente caracteriza que o encéfalo daquela pessoa está morta. Né? Então, está morto, de maneira que a pessoa está morta. Né? Então, às vezes, este é o grande
problema ainda, na maior parte dos países, isso não é só no Brasil, não, é o entendimento de que alguém que tem o coração batendo, ventilado de maneira artificial e sem nenhuma capacidade neurológica de ter qualquer reatividade do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do conteúdo de consciência, ou ser capaz de respirar, por si só, está morto. Então, a gente precisa entender que existe esse conceito, que o conceito de morte cefálica é a morte. Não é suficiente apenas a gente fazer o diagnóstico da morte, porque com ele vem atrelado a necessidade do entendimento não só das famílias, como dos profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde hoje não acreditam que este é um diagnóstico de certeza. Então, a gente precisa vencer primeiro um tabu dentro do hospital, para depois a gente sair para a rua falando, olha, doem órgãos porque é importante, é bom para todo mundo, né? Porque, pelo menos na minha vivência aí no Brasil, 80% das famílias são doadoras, quando elas são acolhidas de maneira adequada, né? Então, a partir daí, a gente fala com a família do diagnóstico, a gente fala com a família e continua no processo, continua o quê? Avaliando para ver se este morto, que vai promover um benefício social, né, para todos e qualquer um de nós, tem condição de ser doador. Eu não preciso falar para vocês do terror que está sendo essa pandemia, né? A gente reduziu muito o número de doadores, mas até então, na última OPO que eu trabalhei aí no Brasil, a gente conseguiu ter quase 200 doadores, mesmo no momento de pandemia, né? Então, a gente conseguiu colher as PCRs desses potenciais doadores e conseguiu caracterizar o diagnóstico. Feito isso, com a autorização da família e a validação deste potencial doador, a gente então parte para a retirada dos órgãos, que esse ciclo vai caminhando, a retirada dos órgãos ela acontece, e no Brasil eu gostaria muito de, assim, não tranquilizar, mas exaltar que a gente tem um sistema que garante integridade e ética na alocação dos órgãos, né? Então, os órgãos, eles são distribuídos a partir de critérios médicos, então não é porque eu estou como primeiro da fila necessariamente, se eu não tiver compatibilidade, que eu vá ser transplantado. A gente sempre vai respeitar, por exemplo, para o rim, a questão da compatibilidade. Quanto mais compatível for, maior a probabilidade desse órgão funcionar, e mais tempo esse paciente vai ficar de volta integrado na sociedade. Então, essa sociedade que gerou o órgão é a mesma que deve se beneficiar dele, né? E eu acho que uma coisa importante que a Débora falou é que, assim, se a gente pegar todo mundo que está nessa sala, claro que grande parte dos participantes são transplantados, mas qualquer um de nós pode estar dentro desse contexto, né? Eu mesmo já assinei doação e eu mesmo tive pessoas em lista que não conseguiram ser transplantadas. Mas é porque eu trabalho com isso? Não, é porque a sociedade funciona desse jeito, né? Qualquer um de nós pode ser doador, como pode ser um transplantado, ou como pode ter a família entrevistada, ou pode ser o entrevistado, de maneira que a gente feche esse ciclo com a retomada deste órgão que foi gerado para essa sociedade. E o diagnóstico da morte, ele pode, e eu já vou finalizar nesse último minuto, eu acho que uma forma muito fácil da gente entender o diagnóstico da morte, e foi muito curioso, porque eu estou aqui em Abu Dhabi e a gente começou a visitar alguns hospitais. Em alguns hospitais, eles te recebem na porta com uma rosa. É uma coisa muito curiosa. Então, eles te recebem com uma rosa, geralmente uma rosa vermelha, e aí você anda pelo hospital com a rosa vermelha, etc, etc. E aí eu estava acho que foi na Cleveland Clínica, a clínica da Cleveland, e aí eu comecei a conversar com o médico sobre o diagnóstico de morte cefálica, eu tirei a rosa do bolso. Falei para ele, essa rosa está viva ou está morta? Ele olhou assim para minha cara e falou, o que esse cara está falando, né? Ele falou, eu acho que está viva. Eu falei, não, ela está morta, né? Ela parece tão viva, mas ela está morta. Por quê? Porque daqui a pouco, né, embora ela esteja tão, né, assim, bonita e vai abrindo, as pétalas vão cair, as folhas vão cair, o caule vai secar. Então, acho que o conceito da morte encefálica é muito esse. Parece que está tão viva esta pessoa, mas, na verdade, essa pessoa está morta. E é a partir desta rosa, né, que a gente pode florescer um pouco mais dentro da sociedade que a gente vive com os transplantes. Então, eu queria agradecer, eu só tenho mais 10 minutos, que depois eu tenho outro compromisso, e eu estou aberto aí, caso vocês queiram fazer algum comentário. Muito obrigado. Então,
Muito legal, doutor Reginaldo. Eu acho que assim, a questão da morte encefálica ainda é um tabu, né? Infelizmente, eu acho que a gente tem que ainda fornecer muita informação para as pessoas, né? Para que isso fique mais claro para as pessoas, né? Porque realmente, né? Acho que o conceito que foi passado já há gerações, né? Para a gente, é essa questão do coração bater, né? O pulso ainda pulsa, né? Então, isso vem desde sempre para a gente. Então, ele está armazenado em algum lugar aqui no subconsciente, né? De que o coração batendo é vida, né? Então, enquanto houver vida, o coração está batendo, ou vice-versa, né? E era isso, assim. Então, assim, só para aproveitar seu tempo, porque depois da Débora a gente pode conversar um pouquinho mais. Nos hospitais, que agora, lógico, agora você está montando um outro serviço no outro país, que eu acho super bacana isso, mas nos hospitais que você trabalhou aqui, você acha que a notificação da morte encefálica era uma coisa... É que, lógico, nos hospitais que você trabalhou funcionava, né? Mas no geral, né? Nos outros, assim, você acha que a notificação estava adequada, doutor Reginaldo, ou não? Como é Não, que foi? na verdade, assim, a gente tem que considerar o que é possível doador, o que é potencial doador, o que é doador elegível, né? Então a gente tem aí a suspeita da morte, ela já deve ser informada, né? Embora legalmente o que a gente tenha sempre sido solicitado é informar o diagnóstico da morte quando ele já está concluído, a gente sabe que grande parte dos hospitais do Brasil não tem condição de fazer o diagnóstico, porque às vezes falta o eletro, né? Ou porque demora muito, ou não tem o Doppler, que é um exame também que a gente utiliza para completar o diagnóstico da morte, né? Então, assim, a gente sabe, e isso foi uma pesquisa que foi feita no ano 98, depois a gente repetiu em 2000 e pouco, e a gente viu o quê? Que uma de cada 5 possíveis mortes são informadas para centrais de transplante, né? Principalmente quando a gente trata da questão da morte por causa violenta, que antigamente era o que mais fornecia doadores para a gente, né? Hoje a gente tem condições clínicas diferentes, então o derrame cerebral, que é o AVC, né? Então os tumores cerebrais, então a gente tem algumas condições diferentes. E mesmo assim a gente acaba tendo uma subnotificação. Esse problema crônico, ele só pode ser resolvido com a interpretação de que dentro da UTI é o local onde vai nascer o doador, né? Então, eu não sou partidário, quem me conhece sabe disso, eu não sou partidário de fazer campanha, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro do hospital. Chegar lá, falar para o colega, é o seguinte, ó, quando tiver uma notificação, quando tiver uma suspeita de morte cefálica, avisa a central de transplantes. O que nós vamos fazer? Nada. Você vai esperar. Se precisar, nós vamos ajudar. Vai precisar pedir um exame complementar. Vamos ver como que a gente ajuda o hospital. Então, essa rede de colaboração, e que eu acho que é o segredo, eu não estou aqui me vangloriando de nada, porque sozinho a gente não faz absolutamente nada em nenhum lugar, né? Mas acho que o segredo do sucesso aí é a gente contar com a colaboração de todo mundo, no entendimento de que a morte, ela ainda pode trazer um benefício social, né, por intermédio da doação. E aí a gente tem que motivar as pessoas a fazer isso, né? E eu acho que o Brasil é um grande exemplo que pode dar certo, sim, com as dificuldades econômicas que a gente tem. Eu não vou nem dizer da questão política aí, porque, né, acho que nem cabe, nem precisa, acho que todo mundo está vivendo isso, eu também vivo, né, tenho família aí, eu sei como é isso, mas que se a gente não focar no intra-hospitalar, né, então vocês que são transplantados, vocês que trabalham com doação, vocês que trabalham com transplante, o foco tem que ser dentro de casa, para a gente ter uma resposta fora de casa. Porque quem atende o familiar de quem está morto, quem atende quem pode morrer, que pode ser qualquer um de nós de novo, é quem está dentro da UTI, né? E se essa pessoa não for diagnosticada com a primazia e rapidez que o caso merece, e se a família não for acolhida de forma adequada, a gente não vai ter doador, né? Então, eu acho que essa que é a mensagem. Vamos trabalhar dentro das UTIs. Legal, legal. Obrigado. A gente tem um tempinho aqui, Débora, rapidinho também. Mas você acha que, na sua opinião,
a condição social do paciente atrapalha o processo de pré-transplante? Você acha? Como é que você vê isso? Muito. Não de uma forma simplesmente indireta. A gente tem a descentralização da política de saúde, ela traz, enfim, vários benefícios, a lógica, ela é para funcionar, mas a gente tem um retardo muito grande, às vezes, de encaminhamento do paciente, dele conseguir, às vezes, sair do seu estado para chegar, e é perceptível que quem tem um convênio de saúde, quem tem um acesso a pagar exames, quem tem esse acesso a transpor aí as dificuldades que o SUS tem apresentado, tem uma facilidade maior em acessar, por exemplo, a ser listado. E isso é um reflexo da própria desigualdade social, né? E dentro dessa perspectiva, a ideia, enquanto assistente social, é driblar todo esse complexo e, através da própria política de saúde, assegurar esse direito. Então, quando a gente fala até mesmo de contraindicação social, a ideia é que ela não exista. É assegurar para o usuário, mesmo que seja através do poder estatal. Obrigada, doutor Reginaldo. Assegurar através do aparato estatal mesmo, das políticas públicas, que ele tem acesso. Então, a gente vai sim intimar a política de saúde, a gente vai intimar a Seguridade Social para poder agir, para garantir essa perspectiva. Porém, ainda é uma luta, ainda é uma briga, às vezes a gente tem que se esforçar bastante nesse processo para que ele aconteça, mas ele acontece de forma desigual. A diferença de ter uma equipe completa atuando é justamente isso, porque você tem alguém brigando pelo usuário quando ele não consegue brigar sozinho. Legal. Muito bom. Parabéns. E a briga é boa. É uma briga muito boa. Eu confesso que eu gosto de uma boa briga. Pessoal, a gente está com o tempo aí em cima. Eu deixo... Bom, primeiro eu agradeço demais. Eu acho que muito bom, né? Os esclarecimentos, as informações principalmente, né? Eu acho que alguns assuntos são tabu, mas a gente precisa sempre estar discutindo. Então, assim, muito legal mesmo. Agradeço demais o doutor Reginaldo, que está em Abu Dhabi falando com a gente aqui, apesar do fuso horário, né? E a Débora também, que está sempre parceiraça e está sempre com a gente. Muito obrigado. E eu queria deixar, assim, uns minutos finais aí para vocês fazerem umas considerações finais. Agradeço mesmo. Obrigado, viu, pessoal? Acho que a Débora, primeiras damas, né? Vamos lá. Eu só tenho a agradecer. Esse congresso tem sido um presente, não só para os transplantados, mas para todos nós. E a representatividade que vocês tiveram aqui de profissionais, eu me sinto lisonjeada de estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A gente tem um caminho muito longo, mas a gente não tem medo de brigar, né, da luta. Então, o importante é que a gente continue lutando juntos para transformar um pouquinho da nossa realidade todos os dias. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou à disposição, sempre, tanto para a BTX quanto para os transplantados. Estou à disposição sempre para as equipes, então estou aqui disponibilizando meu conhecimento, meu trabalho. E muito obrigada a vocês por terem compartilhado aí um pouquinho dessa tarde comigo. Bom, eu queria agradecer muito também, né? Para mim é sempre um prazer participar e eu acho que é importante a gente discutir, fomentar toda essa dinâmica do transplante, né? Ela não é uma coisa isolada, nós somos seres absolutamente integrados, né? Numa sociedade muito complicada e muito complexa, mas que a gente consegue a cada dia mudar um pouquinho, né? E eu acho que a gente vai angariando experiências na vida, né? E aí a gente vai mudando as realidades. E a gente, de boa, né? A gente veio, eu acho que para ajudar. Se a gente puder ajudar, seja onde for, como for, é esse o caminho, né? E eu acho que cada um pode realmente ajudar, né? Seja transplantado, seja não transplantado, seja família, seja não... Então, assim, a gente pode realmente, seja profissional de saúde, a gente tem esta obrigação ética, né? Eu acho que todos nós conseguimos pôr um tijolo em cada uma dessas grandes paredes que a gente precisa, diria, grandes pontes que a gente precisa construir, né, para linkar todo esse sistema de saúde e atender bem ao usuário. Então, assim, muito obrigado, doutor Edson, parabéns, e eu estou sempre à disposição. Se eu estiver em Marte, vocês me mandam o link que eu estarei à disposição. Eu sei.
Um beijão Falou, para vocês e muito obrigado, viu? Um prazer. Tchau, tchau. falou, pessoal. Muito obrigado, hein? Obrigada, gente. Tchau.